Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também esta oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Ana Cruz, lá de Assis, São Paulo, aniversariou dia 17 de abril, que Deus a abençoe. Alexandro Santos é de Aracaju, Sergipe, ele pede oração por sua vida espiritual. Jardileide Silva é de Salvador, ela está em Salvador, está internada, pede oração em favor de sua saúde. José Henrique é de Serra, no Espírito Santo, manda um alô especial para Edileuza. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Josefa Duarte é de Rondônia. Ela pede para que os filhos possam voltar para o Senhor. Terezinha Passos é de São Paulo, capital. Doraci Jesus Scobi é de São Carlos, São Paulo. Elaine Cordeiro de Castro é de Corrente, no Piauí. Pede oração por sua família. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti, pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que estejas conosco, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, nos ajude a colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Abençoe todos os que estudam conosco e que passam por momentos difíceis, necessitam de Tuas bênçãos, vitórias, que permaneçam firmes na fé, que não esmoreçam. Alexandro Santos, ele pede que Tu abençoes e dê forças na sua vida espiritual. Jardileide Silva pede por sua saúde. Também Elaine Cordeiro de Castro, ela pede por sua família. Josefa Duarte pedindo pelo filho Sidney para que volte para Jesus. E ainda nós temos aqui o agradecimento da Ana Cruz, que completou mais um ano de vida. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos e pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo que estamos fazendo nessa semana, falando sobre Em Defesa da Verdade. E gostaria que você, tendo a oportunidade, leia no livro Grande Conflito, que eu tenho certeza que você tem aí, leia os capítulos 4 a 6 essa semana, porque esses 3 capítulos, eles vêm esclarecendo muito sobre esse estudo que nós estamos fazendo, de cristãos que foram perseguidos, mas que se manteram triunfantes, mesmo perdendo a vida, por amor a Jesus, são vitoriosos. E com certeza o galardão está garantido. Essa perseguição, irmãos, ela aconteceu especificamente de 538 a 1798 depois de Cristo, e foi a própria igreja que assumiu o controle lá de Roma. Ela passou a perseguir aqueles que queriam se manter firmes na fé. E essa perseguição, então, durou 1260 anos, que em profecia está escrito ali 1260 dias, ou tempo e tempos e metades de um tempo. E por isso que nós, irmãos, devemos estudar a Bíblia, estudar profecias e conhecer a história, o que aconteceu desde quando Jesus fundou a igreja cristã até os nossos dias. Tudo está escrito e está na história da humanidade. Especialmente quando fala da questão religiosa, ali nós temos escrito tudo o que aconteceu com os cristãos desde quando Jesus voltou para os céus até o dia de hoje. E sabemos que, apesar da perseguição, a luz, ela continuou brilhando em meio à escuridão. E no norte da Itália, ali existia um grupo de pessoas que eram os valdenses. Esses valdenses, eles foram os primeiros a obter a Bíblia em sua própria linguagem. E o que os valdenses faziam? Eles copiavam partes da Bíblia e escondiam para que, se porventura eles fossem perseguidos, as Bíblias fossem tomadas, eles podiam ter guardado partes da Bíblia para poder continuar memorizando
a palavra de Deus e também falando às demais pessoas quando eles tinham oportunidade de falar, porque sabemos que era proibido ter Bíblia, era proibido falar de Jesus, porque a pessoa estava correndo risco de vida, poderia morrer. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, nos versos 28 a 32, nos diz assim a palavra de Deus: Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Pedro falando aqui então às autoridades que estavam proibindo que eles falassem de Jesus, e como nós sabemos, já os discípulos haviam sido batizados com o Espírito Santo no Pentecostes e agora eles não tinham medo de falar. E eles falavam que eles, as autoridades judaicas, romanas, haviam matado Jesus pendurado numa cruz, mas Deus o havia colocado num lugar de honra à sua direita. E Pedro diz então: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós estamos, irmãos, caminhando para este momento em que nós também vamos ter que nos manter firmes, ter coragem para defender a verdade, para nos mantermos fiéis a Jesus, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque os homens não têm nada a oferecer e tudo o que nos oferecem é passageiro, mas Deus nos oferece a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E lemos ontem e vamos repetir, Apocalipse 2,10 diz que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E também o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo diz uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, essas pessoas que perseguem o povo de Deus, que persegue os cristãos, são usadas por Satanás contra os espíritos, contra inimigos que nós não podemos ver e são invisíveis. Então nós não temos que brigar irmão contra irmão, discutir, você está errado, eu estou certo, eu tenho a verdade, você não tem. Não, nós não temos que brigar contra pessoas, nós temos que nos fortalecer no Senhor, vestir toda a armadura que Ele nos oferece, que está aqui em Efésios no capítulo 6, e precisamos então defender a verdade perante aqueles que nos perseguem. Por exemplo, nós temos aí muitas perseguições a determinado grupo religioso que está observando os mandamentos de Deus, que tem um espírito de profecia e está sendo atacado de todas as formas nas redes sociais. E então nós precisamos mostrar a verdade da palavra de Deus. Essas pessoas que atacam aqueles que procuram ser fiéis a Deus, de obedecer, guardar os seus mandamentos e que tem o espírito de profecia, as pessoas que atacam esse grupo, eles estão sendo usados pelo inimigo. E como nós temos dito aqui, falamos na semana passada, são lobos vorazes, são pessoas que têm a Bíblia na mão, mas que usam distorcidamente para enganar pessoas e para agredir aqueles que procuram ser fiéis a Deus. Assim como os valdenses foram perseguidos e muitos foram mortos, assim também hoje a igreja cristã verdadeira estará sendo perseguida e muitos já estão sendo perseguidos. E eu quero dizer a cada um de vocês que esses estudos que nós estamos fazendo não é para colocar medo em nós, não, é para nos dar coragem, para nos dar ânimo e nos dar alegria, saber que a nossa vitória, a nossa redenção está muito próxima. Nós estamos aqui só de passagem. Logo, logo Jesus vai voltar para nos buscar. E quando lemos em Apocalipse, no capítulo 3,
Apocalipse capítulo 3 e no verso 11 nos diz a palavra de Deus: venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a promessa de Jesus, venho em breve. Não vai demorar, Jesus vai voltar. Então, guardar o que nós temos, a nossa fé, perseverar, sendo fiel a Deus, à palavra de Deus, assim como está escrito aqui, não tirando uma parte, não colocando outra, mas obedecendo, seguindo os ensinamentos que foram deixados para nós na palavra de Deus. E aí, guardando essa palavra em nosso coração, nós não perderemos a nossa coroa. Por quê? Porque nós iremos nos manter firmes, mesmo em meio às perseguições e mesmo frente à morte. O apóstolo Paulo, então, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 4, verso 18, ele escreveu que a vereda dos justos é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia claro, dia perfeito. Então, muitas pessoas têm a Bíblia, mas não conhecem toda a verdade da palavra de Deus. Conhecem uma parte, aceitaram a Jesus e vão à igreja, participam e procuram seguir o que aprenderam, mas não se aprofundam. Então, por isso, irmãos, é importante nós estudarmos a Bíblia. Não fique somente ouvindo nas redes sociais ou mesmo em televisão, pregações. Leia a Bíblia, leia o livro Grande Conflito e Deus vai dar esclarecimento e toda a verdade virá à sua mente e aí você vai tomar a decisão se vai permanecer ao lado da verdade ou não. Então nós vamos, ainda essa semana, estar falando de outras pessoas, além dos valdenses, que também foram perseguidos, mas que se mantiveram fiéis a Deus e perderam a vida por causa da fé, mas com certeza a coroa da justiça está guardada e receberão na volta do nosso Senhor Jesus. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para continuar o estudo desta semana e eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Onde você vai obter coragem para permanecer de fé, mesmo em meio à perseguição? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.